Eu também gosto de... Chega! Eu podia continuar morto! Isabelle! Você só tá bravo porque a mamãe prefere dormir com o tio Tommy do que com você! Isabelle! Por que tá dizendo A isso? mamãe e o tio Tommy fazem sexo o tempo todo! Já chega! Já faz um tempo, pessoal, que eu queria gravar esse conteúdo aqui para os senhores, né? Mas eu não tinha gravado até então porque eu não saberia explicar muito bem como funcionam as coisas, não vivendo a realidade dos Estados Unidos. Para eu falar sobre a questão dos militares americanos, né? Eu sempre falei quando estava no Brasil sobre os PM, né? O policial militar, que de regra a maioria é cuck. E ao que parece, pessoal, tem uma predisposição dos homens que usam farda, né? Trabalham de farda, trabalham fardados, a serem cucks, a serem tolerantes com certas atitudes femininas, né? Morando nos Estados Unidos, eu posso falar morando no estado que eu vivo, né? Que é o estado de Utah. Aqui, pessoal, não é muito diferente, né? Logo quando eu cheguei aqui em abril, tinha uma mulher, que eu vou colocar a imagem na tela para os senhores verem, que é uma americana aqui de Utah, né? Próximo de Salt Lake City, que ela matou o marido dela, né? Pra ficar com a amante. E o marido dela era militar, né? Então isso, pessoal, aqui nos Estados Unidos é muito comum, tá? A maioria, cara, assim, eu posso falar assim, pessoal, a maioria mesmo, tá ligado? Não é achismo. Dessas mulheres que são casadas com militares, elas traem os maridos. A maioria não sabe, mas uma porcentagem minúscula sabe disso e até aceita. E isso acontece, pessoal, porque a gente sabe que a maioria desse pessoal que é militar, eles vão em muitas missões. E aqui nos Estados Unidos, eles também trocam muito de casa, porque tem muitas bases americanas. Normalmente, nessas bases americanas, você tem condomínios, né, de domicílios fechados só para o pessoal que é da base viver. Isso ocorre muito ao redor do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos tem base militar nas Filipinas, tem base militar na Coreia do Sul, no Japão. E isso ocorre bastante, né, desses militares ficarem ou em missões indo e voltando dos Estados Unidos para essas bases em outros países, ou eles se mudam com a família, né, entre bases americanas. Então, normalmente, as famílias estão sempre se movendo de um lado para o outro. Isso acaba dificultando muito a criação de vínculos. E isso também leva, muitas vezes, né, nessas missões, os maridos saem, as mulheres se envolvem com os homens locais dessas cidades. Normalmente são relacionamentos rápidos, né, que não vão ocasionar uma relação mais fixa, né? O que ocorre é que elas traem os maridos mesmo, porque elas sabem que logo elas vão morar em outra base. Elas vão ficar pulando de galho em galho. Então, casar com um militar americano, para muitas mulheres, é o melhor de dois mundos, porque você tem essa questão sexual, de vocês poderem explorar sua sexualidade, e outra, elas se protegem entre elas, o sindicato bucetal, como o Raccoon fala, se protege entre elas, né? Militam a favor delas, então elas não vão ficar dedurando umas às outras. Normalmente, quando vaza algo assim, é porque houve uma treta, um atrito entre elas, e aí elas queimam o filme uma da outra. Então você tem essa segurança sexual de você poder explorar sua sexualidade, porque o seu cônjuge está muito longe, está fora, e você tem a proteção da long house, que vai militar ao seu favor, e você tem também a questão da estabilidade, do conforto e da segurança, que toda mulher busca, né? Porque casar com um militar nos Estados Unidos, um soldado da marinha, ou Navy SEAL, como eles chamam aqui, você tem muitos benefícios, pessoal. Por exemplo, eu tava vendo o conteúdo de uma TikToker brasileira, que ela é casada com um americano, que ela é militar. E ela, nessa época que eu vi o vídeo dela, foi no início do ano, tá, pessoal? Ela tava saindo do Alasca, então ela tava no Alasca, pessoal. E ela conheceu esse americano pelo aplicativo, né, de namoro. Ela saiu daqui do Brasil pra morar com um gringo no Alasca, pra você ver, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui e repito, né, pessoal? Gringo que se envolve com bostileira é gringo liso, é gringo fudido, tá? Essa é a regra, né? No Alasca, por exemplo, tem muito mais homens que mulheres. Então lá a hipergamia é brutal no Alasca. Não tem mulher para todos os homens. E ela estava falando dos benefícios de ser casada com um militar americano. Por exemplo, ela falou que você tem a questão de casa. Se você serve no exército americano, pessoal, quando você vai comprar uma casa, você consegue um desconto do caramba na casa, por causa daquele Fannie Mae, Fannie Mac, sei lá o nome que eu cai na tela para os senhores verem, que é tipo um fundo imobiliário do governo americano. Então, assim, eles te dão o direito de você comprar uma casa com desconto e sem juros, pessoal, sem juros nenhum, tá? É por isso que muita gringa, quando vai ficar com um americano lá, ou militar, elas optam por esse gringo, porque você tem toda a segurança de você ter uma casa, porque nos Estados Unidos é muito caro, dependendo da localização que você vai comprar uma casa, é caro pra caramba. E
você tem esse desconto, tem a questão da hipoteca também, se eu não me engano, você tem o mortgage, que eles chamam aqui, é reduzido a quase zero, pessoal. Então, assim, não tem como tomar a casa de você. Outra coisa, você tem desconto em aluguéis. Se você for militar americano e você tiver uma casa para alugar, o governo subsidia uma parte do seu aluguel. Outras questões, você tem bolsa de estudo para você. É o caso do Third Flag Monk, porque eu lembro o Third Flag Monk é o maior produtor de conteúdo militar do mundo. E o Third Flag Monk, ele serviu no Afeganistão, bem no auge da invasão, o Third Flag Monk. Ele fala que ele só foi pro exército, na época era por patriotismo, de certa forma, mas depois deixou de ser. E ele fala que ele foi porque ele queria estudar na universidade e não tinha dinheiro para bancar. Ele não queria pegar um empréstimo estudantil e se lascar todo. Então, ele serviu no Afeganistão e usou o tempo que ele ficou, se não me engano, foi quase 3 anos que ele serviu no Afeganistão para conseguir uma bolsa de estudos na Universidade de UCLA, né, que é onde ele estudou, que é a Universidade de Los Angeles. Então você tem direito a uma bolsa de estudos, paga, e não só você, pessoal. Os seus filhos têm uma bolsa de estudo garantida. O seu primogênito, o primeiro filho que nascer, vai ter uma bolsa de estudo garantida. Então, assim, a maioria dos gringos que vão pro exército, pessoal, eles não vão pro patriotismo e nem pro nacionalismo. Eles vão por benefícios financeiros e sociais. Preferencialmente o financeiro, né? Porque é uma segurança, um conforto, uma estabilidade. Esse gringo que seria um pária na iniciativa privada, ele não conseguiria competir por um emprego no blue collar job com um mexicano, com um brasileiro, ou no white collar job com um chinês e um coreano, ele vai pro exército, porque ele é um pária. Então, assim, normalmente vão ser jogadores de futebol americanos também, garotos que jogavam futebol na época da universidade, e eles acabam indo para isso, porque eles não conseguem encontrar um emprego nem no blue collar job e nem no white collar job. Então, eles vão pro exército. Isso é muito comum, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, não sei que canal que foi que eu ouvi isso, que os caras falaram que na Alemanha, quem serve o exército alemão, normalmente, são os caras párias da sociedade. Porque é o cara que ele não consegue emprego em lugar nenhum. Então ele vai pro exército alemão. Então o exército alemão, pessoal, é literalmente um exército de homens inúteis para a sociedade. Homens inúteis, que não tem valor nenhum. O exército americano é literalmente isso. É o cara que ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum e ele vai pro exército. E você pode ver isso, pessoal, eu observando isso aqui nos Estados Unidos, no filme do Rock. Olha o Rambo. No filme do Rambo, que interessante. Uma cena do filme, né? Que acho que é monólogo que se chama. O monólogo que ele tá conversando lá com o capitão dele, do exército, ele fala o seguinte: quando eu tava no exército americano, eu dirigia tanques de 1 a 2 milhões de dólares. Agora eu voltei pra América, eu sou tratado como páreo e não consigo um emprego nem pra limpar chão. Então, assim, é esse o americano que vai pro exército, pessoal. É o americano que não serve nem pra ser faxineiro, tá ligado? Essa é a realidade brutal aqui nos Estados Unidos sobre o exército americano. Então, a mulher que se envolve com um militar aqui nos Estados Unidos, ela se envolve com esse cara só pelos benefícios. Só pelos benefícios. Teve um caso, há muito tempo atrás, de uma mina, que o nome dela era Selena Vargas. E ela ficou mundialmente conhecida por ser a garota que traiu o namorado que foi pro exército. Um pouco antes dele ir embora para ele servir na missão no Afeganistão, ela foi naquele site que vocês lembram, que foi extinto, né? O Girls do Porn. Pessoal, esse site, Girls do Porn, que era uma página, Garotas do Pornô, cara, é muito red pill, bicho. Assim, as minas que vão lá, cara, é muita red pill, assim, cara. É meninas, pessoal, que você olha, elas falam o que elas faziam. Cara, tinha menina que era engenheira industrial, a maioria, pessoal, era menina fudida, dura por causa do empréstimo estudantil. Né? A gente tem essa questão aqui nos Estados Unidos do empréstimo estudantil, que mais, se eu não me engano, de 68% das pessoas que estão endividadas com o que eles chamam de low and debt, né, o student loan, é mulher. É mais de 68%, basicamente 70%, pessoal. Então, assim, o homem não tá indo pra universidade, não é porque tá tendo um monte de cota feminista e os homens estão sendo discriminados. Isso tá acontecendo, tá, mas isso é secundário. Os homens americanos estão evitando a universidade porque eles não querem dívidas. É basicamente isso, eles não querem dívida. Pensa comigo, pessoal. Você vai estudar, que nem o Third Flag Monk. Ele estudou, se não me engano, foi engenharia. Você sabe quanto é uma faculdade de engenharia aqui nos Estados Unidos? Você vai estudar 4, 5 anos. Quando você sair da faculdade, você vai sair com $102 mil de dívida de empréstimo estudantil. Eu vou dar um exemplo. A minha namorada foi pra faculdade. Ela foi pra faculdade, ela se formou no bagulho de design, uma faculdade inútil, tá ligado? Como eu já mencionei anteriormente, tô morando nos Estados Unidos. A minha namorada, ela é americana. Ela saiu da faculdade com $38 mil de dívida, tá ligado? Isso já beirou pra $41 mil de dívida por causa dos juros, né?
Então ela tava falando pra mim, eu acho que eu nunca vou pagar essa dívida. Nunca vou conseguir pagar essa dívida. Você vai matando ela aos poucos. E quando ela for terminar essa dívida, talvez seja daqui uns 10 anos, e não vai estar nem mais 41 mil dólares. Vai estar 46, 47 mil dólares. Tá ligado? E são faculdades inúteis, tipo design, é uma faculdade inútil. Ela foi fazer design de produtos, tá ligado? Pra desenhar, tipo, cilindro de vidro, essas caixinhas, sabe? Design de produto. Design pra, tipo, bagulho de perfume, sabe? Essas coisas, design. Uma faculdade inútil, cara, que você pode fazer um cursinho, tá ligado? Ela falou só pra ir por um diploma, porque ela era jovem e burra. E ela nem tão, pessoal, ela nem é tão velha assim. Ela vai fazer, ela fez 25 anos, tá ligado? Então assim, ela nem é velha assim. A gente tem uma diferença de 5 anos de idade. Só que o homem americano médio percebeu essa cilada, principalmente o da geração Z, o homem médio americano do fim da geração Y pro início da geração Z, percebeu essa cilada. Por isso que você tem uma queda gradual naquela geração Y, bem do finalzinho, indo pra faculdade, indo pra universidade, porque eles não veem mais futuro nisso. Eles sabem que eles vão entrar, eles sabem que vai ter um processo de automação industrial, né, em todas as áreas, inclusive na área de serviços de colarinho branco. Eles sabem que não vão competir com a inteligência artificial, porque esses empregos, pessoal, corporativos, foi um pior hoax que já aconteceu na história da humanidade. São empregos inúteis. Emprego de colarinho branco. A maioria vai ser substituído. E o que vai ficar é a dívida. Ninguém vai tirar sua dívida de você, essa dívida de empréstimo estudantil. Você vai carregar ela até o fim. E nessa geração Z, muitos caras já perceberam essa cilada. E não querem ir pra faculdade pra fazer algo assim. Você vê muita coisa crescendo aqui nos Estados Unidos, bagulho tipo de técnico. O moleque trabalhar como técnico de alguma coisa, de mecânica. Porque isso vai dar dinheiro, pessoal. Isso vai manter. Quem manter os robôs, quem manter as máquinas, quem manter o sistema, vai conseguir prosperar nesse universo. Normalmente vai ser homens que vão prosperar. Mulheres não. Não é à toa que começou todo esse fenômeno de threadwife. O fenômeno threadwife é só uma reação ao que as mulheres estão vendo, o que acontece na sociedade. Você tem uma sociedade anti-white, a maioria das mulheres threadwife são brancas, e você tem uma sociedade pós-capitalista, na qual a mão de obra do ser humano em si, para finalizar ou executar uma certa função, não é mais necessária. Então um monte de mulher vai ficar desempregada e fodida. Então essas mulheres têm que arrumar um cara que proveja elas, proteja elas e dê a elas um conforto que elas merecem. Então tudo isso tá ocorrendo porque a sociedade tá passando por uma nova fase do capitalismo, né? Por isso você vê caras ganhando na Nova York como o Zohran Mamdani, tá ligado? É um medo do governo, as mulheres votando pro governo dar merda grátis pra elas, porque elas não sabem o que fazer, elas estão quebradas e fodidas. Elas não têm dinheiro, elas estão cheias de dívidas e acabadas. E elas vão pedir, se elas não vão conseguir um homem pra prover elas, pessoal, é que nem eu sempre falo, se a mulher não depender de um homem, ela vai depender do Estado. É simplesmente isso. Aí a maioria dessas meninas que iam nesse site aí do Girls do Porn, elas iam pra quê? Pra se prostituir, pra receber uma quantia de dinheiro, pra tentar, né, diminuir aquele mortgage na dívida delas do empréstimo estudantil, tá ligado? Tentar suavizar um pouco a dívida. Porque a maioria delas estavam no segundo ou no terceiro ano da faculdade e estavam endividadas sem dinheiro, tá ligado? E o caso dessa menina, dessa Selena Vargas, assim, ela foi lá, gravou, meteu pra caramba, fez o caralho que fez, e depois ela foi lá se despedir do namorado com um beijo na boca, abraçando ele, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Cara, isso é de um sadismo, cara, e um maquiavelismo, cara, sem igual. Sem igual. E você vê, né, uma mulher branca latina, né, porque o nome dela entrega, né, Vargas, né, então ela é uma mulher branca hispânica. Tipo, e o Betinha, tá ligado? É o Betinha americano, que deve ter o quê? Uns 20 anos esse cara deve ter. Poderia arrumar um emprego, mas ele sabe, se ele arrumar um emprego comum, ele não vai conseguir comprar uma casa, ter um carro decente, morar num ambiente decente, proporcionar uma vida decente. Ele não vai conseguir nada disso. Se ele tiver um trampo normal. Tipo assim, ele não consegue um white collar job porque ele é muito burro, tá ligado? Ele não consegue aplicar nada. Se ele conseguir, ele vai pegar um white collar job, que é de colarinho branco no McDonald's. E tem um blue collar job, ele não consegue também, ele não quer um blue collar job porque ele é branco e ele se acha bom demais para ter um emprego na qual ele vai estar cercado de pessoas hispânicas e indianas. Então ele não quer isso também. Então ele vai pro exército e acaba como acaba, um cuck. Lembra que anteriormente eu mencionei que a maioria dos militares americanos ou funcionários do exército americano estão lá servindo não por patriotismo e não por nacionalismo, mas sim por interesses próprios e vazios? Então, pesquisem aí, pessoal, um podcast com uma atriz de filmes adultos chamada Kylie Gunner. No podcast, ela fala o seguinte, que ela tava dura, fodida e tava precisando de dinheiro, porque ela queria colocar peitos, ela queria colocar silicone.
Só que ela não conseguia arrumar emprego em lugar algum na iniciativa privada. Tipo assim, ela até conseguiria um blue collar job, mas ela não quer. Ela conseguiria um subemprego no Starbucks, mas ela também não quer. Porque com esse dinheiro que ela ganhar, ela não conseguiria pagar o silicone dela porque ela tinha dívidas de empréstimo estudantil para pagar. Então o que ela fez? Ela entrou no exército americano. No momento que ela entrou no exército americano, ela começou a ganhar bem. Teve uma... Como é que se chama aqui no Brasil, cara? Mas tipo, teve uma espécie de harmonização na dívida, tá ligado? A dívida dela caiu bastante. O governo pagou metade da dívida do empréstimo estudantil e ela entrou com outra metade e acabou. Aí ela continuou no exército, tipo, ela serviu o exército por 3 anos. Por mais um ano. Ela serviu 2 anos, ficou mais um ano. Após esse terceiro ano que ela ficou, ela conseguiu ganhar um bom dinheiro, saiu do exército e colocou teta. E depois que ela colocou peito, o que ela fez? Ela foi pra indústria de filmes adultos. Então assim, ela nunca serviu o exército americano porque ela ama os Estados Unidos, ama a pátria americana. Ela foi pro exército americano porque ela queria colocar peitos. No momento que ela conseguiu dinheiro, ela utilizou o governo americano, né, para pagar a dívida do empréstimo estudantil dela, e depois sobrou dinheiro para ela botar os peitos, ela saiu do exército. E a maioria faz isso. Inclusive, esse é um dos motivos que recentemente aqui nos Estados Unidos teve aquele maluco lá que o Trump colocou, secretário de segurança, sei lá o que o cara é, que o cara falou, ó, não vai ter mais cota pra mulher no exército, porque eles viram que era esse esquema que tava acontecendo. As mulheres iam pra faculdade, faziam faculdades merda, se endividavam, então iam pro exército pra tentar abater essa dívida, tá ligado? E depois do exército ela saiu com dinheiro, botava um silicone e ia fazer filme pornô. A maioria fez isso, pessoal, aquela Brand Love, aquela MILF. Ela era americana, ela serviu o exército americano. Várias serviram. Um outro exemplo, eu mencionei anteriormente, da questão das mulheres de militares traírem muito os maridos que servem o exército. Cara, e isso é uma realidade brutal. E eu mencionei a questão da questão de não criar vínculo. Temos um caso aqui que eu quero mostrar para os senhores, que é a Lacey Lennon. A Lacey Lennon, tava vendo um podcast um tempo atrás pra gravar esse conteúdo pros senhores, eu fui atrás disso, eu fui buscar, porque eu tava assistindo uma live do Third Fling Monk e ele tava falando sobre isso, então eu fui buscar, do Morning Constitutional. Aí, essa Lacey Lennon, o vô dela era militar, o pai dela era militar, o tio dela era militar, ela vem de uma família de militares da Carolina do Sul, da região ali de Charleston. O que acontece? Ela, no podcast, ela meio que deixou, pessoal, vazar o seguinte... que ela falou, eu sou patriota, eu sou nacionalista, eu amo os Estados Unidos, não tenho nenhum problema, porque eu fui criado nesse meio de militares. Aí o cara vai fazendo pergunta pra ela, tem muitas meninas no pornô que são filhas de militares, né? Tem muitos parentes militares, ou elas eram do exército. No seu caso, você é de parentes militares, você vem de uma família. Sim, eu vim de uma família, pá. E por que você acha que tem tanta menina que vem de um background bom, que podemos dizer assim, definir como bom, um background de militares, tem disciplina, hierarquia, tudo mais, e acabam na pornografia? Ela fala, por causa disso mesmo, hierarquia, disciplina, mas ela falou, acho que a questão que leva muitas meninas a entrar na pornografia é a falta de vínculo e ausência paterna. Como assim ausência paterna e falta de vínculo? Ela fala, por que vínculo? Porque quando ela falou, tinha meu pai militar, ele sempre ficava longe. Teve um ano que eu fiquei 1 ano e meio sem ver ele. Outras vezes eu fiquei 2 anos. Tipo assim, ela fala que ela ficou dos 10 anos até os 14 anos sem ver quase o pai dela. Tipo, mas o pai e a mãe dela não eram divorciados, mas ela simplesmente não via o pai, tá ligado? Então assim, ele era basicamente um estranho pra mim. Então você vê aí, né, pessoal, a questão do pai ausente. Não é porque a menina tem pai, mãe, igual lá a casa... Olha o caso da Lily Phillips. Lily Phillips não é um caso de pai ausente, o pai dela sempre esteve lá. A questão foi que o pai dela era um empresário, estava sempre muito ocupado, um empresário de classe média. Imagina, você ser classe média e branco na Inglaterra é um inferno, pessoal. A carga tributária lá é uma questão, assim, insana, tá ligado? Você manter o negócio. E também tem a questão dela na universidade, que ela acabou indo pro mundo adulto, porque na universidade ela deu pros caras lá do time de lacrosse, os caras meteram nela, vazaram foto dela metendo com os caras. Aí ela viu, já que eu destruí minha vida, eu vou pra pornografia. Basicamente foi isso. Mas você vê, o pai ausente, ela teve um pai ausente. O pai tava presente ao mesmo tempo que tava ausente. A questão da Lacey Lennon é a mesma coisa. O pai tava em missão, cuidando das famílias dos outros em outros países, enquanto a dele tava lá sozinha, tá ligado? Então a menina cresceu o quê? Num ambiente que... ela não tinha um pai presente, tava só a mãe, a avó, a tia, e normalmente, como mencionei anteriormente, da questão dos americanos, moram em base. Então você vai o quê? Todos os homens que estão naquela região, que
tem onde eles moram, os militares, vão embora. Só ficam as mulheres lá. Então você tem um ambiente ultra feminino onde você não tem uma presença masculina. O que leva muito essas mulheres a ter uma certa carência por afeto masculino, tá ligado? E isso, ela não falou isso, pessoal, mas isso explica porque tantas filhas de militares vão pra pornografia. Tipo, carência masculina, tá ligado? Você pega essa mina que essa Alice lendo outras, elas fazem cenas, pessoal, de sexo extremo. É gangbang, tá ligado? Onde tem vários homens. Então imagina, ela tá lá sozinha, a única mulher, e um monte de homem desejando ela e dando atenção pra ela. Imagina o que passa na cabeça dela, tá ligado? Quando ela necessitava da atenção só de um homem, que era o pai dela, ele não tava lá. Então assim, é brutal. Outra questão, a falta de vínculo. Ela falou, você fica se mudando muito. Ela falou que na vida dela, entre que ela lembra, dos seus 7 anos até os seus 14 anos, ela mudou cerca de 6 vezes de estado, tá ligado? De um estado pro outro. De cidade, ela mudou umas 3 vezes. Então você pode colocar umas 9 vezes mudando. Então ela estava sempre mudando de escola, sempre fazendo novos amigos. Então isso você não cria vínculo, sabe? Você se torna uma pessoa desensibilizada, uma pessoa incapaz de criar vínculo. E você não cria vínculo nem com seu pai, tá ligado? E isso leva mulheres, como essa, viu? Mulheres brancas, né? A maioria dos militares americanos são brancos. Mulheres brancas, ruiva, olho azul, uma mulher bonita, cara. Isso. Você sabe o que ela faz hoje da vida? Hoje ela basicamente não faz mais filmes adultos. Ela só faz OnlyFans, ela vende foto, ela nem faz muito vídeo, pessoal, ela só faz foto. E ela mora num cabaré em Las Vegas. Ela é prostituta, ela fala assim, eu não sou uma atriz pornô, eu gosto de contracenar, eu acho bonito contracenar, mas eu gosto de... Ela fala, eu sou uma profissional do sexo, eu gosto de trabalhar como prostituta em Las Vegas. Tem lá um hotel onde eu trabalho, eu ofereço meu serviço, você pode comprar meu serviço. A maioria não faz isso, pessoal, a maioria fala, eu sou modelo. Não, ela fala, eu sou uma profissional de sexo, uma prostituta. Ela falou, eu gosto do ambiente do trabalho, que eu tô cercado de outras mulheres. Assim como eu era cercado na infância, tá ligado? Mulheres mais velhas que cuidam de mim, e hoje eu sou essa mulher mais velha que cuida das mais novas. Então é a long house, cara. Então assim, é um ambiente totalmente de militares fudido. Pra você ter uma filha, cara, você vê, a maioria desse pessoal militares, filha tudo vagabunda. É por causa disso, tá ligado? O cara vai pro exército pra parasitar o contribuinte, usando a desculpa de proteger a democracia, e no fim ele só cria indivíduos desajustados pra sociedade. Olha o cara que matou Charlie Kirk. O pai dele era militar, era ex-militar que virou policial. Olha o filho sequelado que ele criou. Isso também serve pros homens, tá, pessoal? E pra finalizar o vídeo aqui, cara, eu quero finalizar o vídeo com um evento recente que é do ano passado e ganhou proporção esse ano aqui nos Estados Unidos, no fim do verão. Não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem um evento chamado Spring Breaker. Ele acontece muito lá no sul dos Estados Unidos, preferencialmente na Flórida, em Miami. O pessoal vai para São Petersburgo, que é uma cidade da Flórida, Tampa, mas normalmente o frevo é Miami, tá, pessoal? E vazou um vídeo de umas meninas, isso foi do ano passado, tá, pessoal? Ano passado que vazou agora. De umas meninas de uma universidade, no Texas, no sul do Texas, que vazou o vídeo delas fazendo orgia durante o Spring Breaker do ano passado. E veio vazar só agora, o pessoal ficou sabendo. Eu tava no trabalho, tinha um colega meu de trabalho que eu chamo de Chicarito, né, que ele parece muito Chicarito Hernandes da seleção do México. Nem sei se joga mais, mas ele é igualzinho esse Chicarito, ele jogava no Manchester United. E a gente tava conversando e falou, pô, Eri, você, aqui onde eu moro, né, pessoal, o pessoal me chama de Luka Doncic, porque fala que eu pareço muito com o Luka Doncic. Quem viu nos posts aqui no YouTube, eu já postei quase meia foto minha ali, né? Então assim, o pessoal, quando eu falo que eu sou do Brasil, o pessoal não acredita, o pessoal acha que eu sou da Eslovênia, da Eslováquia, não tem nada a ver, tipo, meus antepassados é do Líbano, né, ou é do norte da Itália, tanto que eu tenho um passaporte italiano. E não tem nada a ver com esses países, e os caras me chamam de Luka Doncic. Eu falo, Doncic, chega aí. Você vê esse vídeo, aí os caras começaram a me mostrar. Eu falei, mano, o que é isso aí? Ele falou, não, é de umas meninas aí que vazou da universidade do sul do Texas. Aí eu, olhando assim, eu pensei, puta que pariu, mano. Tipo, você olha pras meninas, cara, é o padrão, né? Mulher branca, né? Mas você vê assim, não eram brancas assim, fala assim, Stacy. Eram 2 meninas brancas e uma negra. Mas o que pegou mesmo foi as meninas brancas, né? Assim, o que vazou mesmo foi das meninas brancas. E uma em questão foi a que mais chocou, né? Você vê assim, umas meninas brancas normal, tá, pessoal? É Beck, é que não fala, é mulher Beck querendo atenção. Nenhuma delas é Stacy, pá. E outra, pessoal, não é nenhum choque pra mim. Cara, aqui nos Estados Unidos, pessoal, menina que joga futebol pela universidade, porque elas representavam a Universidade do Sul do Texas, time de futebol feminino, soccer. Cara, é red flag. Mulher que joga soccer, americana, universitária, pessoal, que joga soccer, futebol, é red flag, pessoal. Preferencialmente se for branca.
Tanto que tem até um meme aqui nos Estados Unidos, pejorativo, que eles chamam de soccer mom, ou mamãe do futebol. Que é tipo, são mulheres brancas, divorciadas, que levam os filhinhos, as filhinhas pra jogar futebol. E normalmente elas transam com os coaches do time ou com os pais casados que levam seus filhos. É o pior tipo de mulher americana que tem. É a soccer mom. Tipo aquelas Karen do meme. A maioria das Karen são soccer mom. São ex-soccer moms. São essas mamães de futebol que saem dando pra qualquer um. E essa mina que vocês viram, né? Que é a Kylie. Essa Kylie, ela se encaixa no mesmo padrão da Lacey Lennon. O pai dela é militar. É um cara que serviu a marinha. E você vê, né? O pai serviu a marinha. Um sistema extremamente hierárquico, disciplinador. Mas acho que ele não ficava em casa. A menina só ficava com a mãe, pá. E ela cresceu sem um pai, sem uma figura masculina. Sem uma figura afetiva. Aí foi pra faculdade, foi pra um outro ambiente feminino. O que aconteceu? A Long House operou. Aí lá no meio das outras meninas. As meninas levam pro mau caminho, a menina segue. Aconteceu, filha de militar e a filha puta, cara. Vagabunda. Vocês podem achar aí, pessoal. Tem vídeo dela aí na internet. Vocês podem procurar, coloca o nome dela aí. Aí depois que vazou esse vídeo dela e das amigas fazendo isso no Spring Break, ela meio que travou todas as redes sociais dela. Apagou tudo, todas as redes. Facebook, Instagram e largou a faculdade. E a maioria dessas meninas aí, ó, o papai pagando faculdade, cara. Imagina você ser pai, gastar milhões, milhões não, né, pessoal? Mas assim, alguns milhares de dólares em faculdade pra sua filha se arrebentar todo, pra saber que seu nome, a sua dignidade e sua honra tá sendo jogada pelo ralo. Caso de uma piranha. Tipo assim, mas você tem culpa. Se você tivesse ficado presente em casa e não fosse um beta fracassado, querendo pousar de nacionalista pra proteger seu país como um bom patriota, e ficasse em casa e arrumasse um blue collar job, a sua filha talvez não estaria nessa situação. Você sabe o que eu fiz pra poder voltar pra você? Sua piranha de merda! Você sabe o quanto eu sofri? Sabe tudo o que eu sofri por sua causa? E ele vem aqui e faz isso na minha casa com as minhas filhas, Grace! Você tá transando com meu irmão! Sam, sabe que não. Você tá transando com meu irmão na minha casa! Sam, por favor. Eu amo você, Sam, Grace! as meninas, por favor. Sabe o quanto eu amo você? Faz ideia do que eu... Deus, você faz ideia do que eu posso... Você sabe o que eu posso fazer com essas mãos, Grace?